Falta pouco para o Flamengo fechar com um novo reforço. A novela Léo Ortiz ganhou mais um capítulo após dirigentes do Flamengo planejarem viagem a São Paulo para acertar últimos detalhes na contratação de Léo Ortiz. Possibilidade do Marcos Braz ir a São Paulo, se reunir, tentar avançar nas tratativas. E após dia de folga, Flamengo volta aos treinos nesta terça-feira em preparação para a partida contra o Madureira. Lembrando que vale a Taça Guanabara. E visando reforçar a comissão técnica, Flamengo contratou novo reforço a pedido do técnico Tite. E o Flamengo é notícia na Argentina. Diário Olé da Argentina dá destaque à vitória do Flamengo em cima do Fluminense e exalta o goleiro Rossi. E imprensa esportiva de todo o Brasil repercute grande momento do Flamengo com o técnico Tite. Se o Tite conseguir colocar nesse elenco do Flamengo, que é extremamente técnico, aquela intensidade que os times dele sempre apresentaram, o Flamengo se torna o favorito para ganhar as principais competições em 2024. O Flamengo vai ser muito forte sob o comando do Tite. É um grande treinador. É para cada um se sentir comprometido com as coisas que vão acontecer. Todos nós somos responsáveis por aquilo que vai acontecer. Todos! Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta terça-feira. Se vai chegar e conquistar títulos, eu não sei. Mas que esse é o processo que eu sei conduzir, que eu só conheço, que é só ele que conheço, para chegar ao sucesso, é só dessa forma que eu vejo. Chega junto, nação, e vamos juntos aqui na manhã desta terça-feira analisar as informações do Flamengo, as últimas notícias do Mengão. Tem muita informação pra gente analisar aqui nesse momento, mas antes faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes pra esse vídeo. Pra isso eu preciso muito da força, da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, vá rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, faça parte aqui do nosso canal, porque assim sempre você estará recebendo as notícias e as informações do Flamengo. Lembrando que no final desse mês de fevereiro, nós vamos estar anunciando o sorteio de 2 mantos do Mengão. Manto número 1 para aqueles que são inscritos do nosso canal e das nossas redes sociais. Para você participar, você precisa ser inscrito aqui do nosso canal. Então vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Depois que você assistiu o vídeo, tem um link aqui embaixo com as nossas redes sociais, tanto o Insta como o Twitter X. Você vai lá e se inscreva e fica ligado, porque já amanhã vamos falar para você o próximo passo para você participar desse sorteio do Mengão, tá bom? Então vamos aqui para as últimas informações do Flamengo. E o Flamengo chamou a atenção da imprensa esportiva na Argentina. O jornal Olé da Argentina falou sobre a repercussão da grande vitória do Flamengo em cima do Fluminense por 2-0 e deu destaque para o goleiro Rossi, que está a 9 partidas sem levar nenhum gol. É o Flamengo sendo notícia no mundo esportivo na América do Sul. E aqui no Brasil não foi diferente. A imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo do técnico Tite, que está construindo uma defesa muito sólida no Flamengo. Mas tem algo muito interessante e que eu acho que os adversários devem ficar preocupados. Se o Tite conseguir colocar nesse elenco do Flamengo, que é extremamente técnico, mas muitas vezes é um pouco devagar, um pouco preguiçoso, aquela intensidade que os times dele sempre apresentaram, e parece que ele está começando a fazer isso. Aí, Jaeci, eu digo para você o seguinte, se esse elenco do Flamengo, dirigido pelo Tite, tiver a característica de jogo do Tite, com a qualidade que o elenco do Flamengo tem, o Flamengo se torna o favorito para ganhar as principais competições em 2024. E o estadual, Jaeci, os números são os seguintes, 10 jogos, 20 gols, 1 gol sofrido. O gol sofrido foi pelo time júnior do Flamengo, que jogou uma partida com o Nova Iguaçu em João Pessoa. Não era o time principal e o Tite não estava lá. Aí eu sei que você vai contra-argumentar para mim o seguinte, Guilherme, o campeonato estadual... jogando contra ninguém. Tá jogando contra ninguém. E aí eu falo o seguinte, não é só o Flamengo que está jogando o campeonato estadual. O Galo está jogando o Campeonato Mineiro, Sim. O Palmeiras está jogando o Campeonato Paulista, o São Paulo está jogando o Campeonato Paulista. São competições retrógradas e ultrapassadas, né, João? O Internacional está jogando o Campeonato Gaúcho,
o Grêmio está jogando o Campeonato Gaúcho, o Bahia está jogando a Copa do Nordeste e por aí vai. Quem está fazendo uma campanha parecida com a que o Tite está fazendo nesse início de ano no Flamengo? Ninguém. Mas, João, se eu não me engano, ele tem 4 derrotas, hein? É muita coisa. Do ano passado. Para um começo de temporada. Não, do ano passado. Esse ano ele teve quantas? Nenhuma derrota. Foram 4 derrotas. Eu acho que ele tinha 10 jogos, 4 derrotas, 4 vitórias, 2 empates. Naquela campanha do brasileiro que ele pegou os 12 jogos finais, ele perdeu para o Atlético, ele perdeu para o Santos, ele perdeu para o Grêmio e teve mais um jogo que ele perdeu, que eu não me lembro aqui. Mas foram 4 derrotas na reta final do ano passado. Este ano... mas jogando contra equipes do tamanho do Flamengo, ele perdeu quase todas. Agora você está falando de Campeonato Carioca. É Audax, é Boa Vista, é Nova Iguaçu. Jogou 3 clássicos. Empatou com o Vasco 0-0, venceu o Botafogo por 1-0 e ganhou o Fluminense ontem por 2-0, que é o adversário, até o momento, mais qualificado que o Flamengo enfrentou. Isso é que está chamando a atenção, Jaicy. Ele não está jogando contra equipes de ponta, tirando os 3 grandes, ele fez 3 clássicos e não levou gol nos clássicos, mas os outros também estão jogando estaduais e não estão fazendo isso. Ou seja, é um indício que ele começa a deixar o Flamengo com uma cara de Tite. E se houver essa junção, a cara do Tite com a qualidade do time do Flamengo, aí eu acho que nas principais competições, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o Flamengo pode mandar bem, Jaicy. Eu acho, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, não vai jogar o futebol da época de Jorge Jesus, não vai jogar. Mas vai ser um time competitivo. Os times do Tite sempre foram vencedores e competitivos, eficientes e com defesas poderosas. Isso que eu estou falando em clubes, Tite, da trajetória dele, é em clubes, onde ele está agora no Flamengo. Se você for ver, Jaicy, ele não foi bem na seleção brasileira, eu também acho. Ele não foi bem na seleção brasileira. Mas ele chegou a 2 quartas de final, perdeu para a Croácia. Mas isso é obrigação, né, João? De qualquer técnico chegar no mínimo. No Brasil, a gente espera no mínimo a semifinal. Perfeitamente. A última semifinal que a gente chegou, não gosto nem de lembrar, Jesse, mas você tem razão. Nas eliminatórias que o Brasil está agora sofrendo, ele foi muito bem. Ele ganhou uma Copa América no Maracanã e perdeu outra no Maracanã, para a Argentina. Então, se você for ver, na hora do vamos ver, na hora mais pesada, disputar uma final de Copa América com a Argentina e classificar numa Copa do Mundo, ele acabou falhando. Então, realmente, o saldo dele, para mim, é mais negativo do que positivo. Agora, em clubes, ele é grande, cara. Ele tem uma trajetória de muitos títulos, de times muito competitivos, e se ele conseguir fazer isso no Flamengo, e eu vou te falar um negócio, hein, Jaicy? Aí eu sei onde você mora, tem muito rubro-negro também, tem rubro-negro espalhado no mundo todo, mas aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, tem muito flamenguista. E eu percebo que estão começando a achar o Tite... Assim, a torcida do Flamengo... Como diria o nosso saudoso Mário Sérgio, estão começando a gostar do jogo do Tite. Exato. Assim, há um mês atrás, Jaicy, se você perguntasse para 100 rubro-negros, você gosta do trabalho do Tite? 90 falariam que não. Se você perguntar hoje, eu acho que já dá 50 sim, 50 não. Eu acho que aos pouquinhos ele está conseguindo colocar um jeito dele jogar e fazendo o elenco do Flamengo assimilar o que ele pensa de futebol, e com a competitividade que os times dele sempre tiveram, o Flamengo com essa qualidade que tem, eu acho que pode ser algo muito forte nesse ano. Vamos aguardar, né, Jaicy? O primeiro desafio já vem aí, o Campeonato Carioca. O Flamengo, por não ter vencido absolutamente nada no ano passado, nem a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca se tornou importante para o Flamengo. É importante o Flamengo vencer. E ele, malandro que disse que é o campeonato mais disputado do Brasil. É brincadeira. É um marqueteiro. Aí eu discordo dele. E ele ontem lá na coletiva deu o braço a torcer e falou que não se expressou bem. Eu discordo dele. O Campeonato Paulista é o mais forte do Brasil. Sim. Agora, para o Flamengo, será importante ganhar o Campeonato Carioca. Porque o Flamengo vem de um ano inteiro sem ganhar nada. Ganhando
ele já quebra uma sequência de derrotas, levanta uma taça e parte com força para o restante da temporada, que é o mais pesado, né, Jair? É verdade. Daquele jeito, Tite, sem gritar, sem alterar o tom de voz, mas dando o recado firme, duro e direto. Como você disse, que é o estilo dele, né? Mas assim, é só isso que precisa? E dentro do campo, ele melhorou o time? Melhorou o time? Não, é óbvio que sim, né? Óbvio que melhorou. O Tite é um cara que... O Tite não é o cara do vestiário, de estar lá no vestiário. Tô falando do dia a dia, eu trabalhei com ele. Quem faz esse papel e faz muito bem é o Clebinho, o seu auxiliar. E ali ele consegue transferir para os atletas o pensamento do Tite. Claro. A postura dele, a condição dele de trabalho. O que o Tite é muito, e talvez... seja isso que o Cício quis dizer, ele é muito justo e leal e trata todos com direito de igualdade. Então, no caso do Gabriel, até o lance do pênalti também, acho muito difícil o Tite usar palavras um pouco mais do mundo do futebol mesmo. Ele é um pouco mais sofisticado para poder falar. Mas ele é compreendido claramente pelos jogadores. Perfeitamente, sem alterar a voz, sem falar nenhum palavrão, e consegue transferir o recado da maneira que tem que ser. Quando ele chegava no vestiário e falava assim, os nossos extremas não estão desequilibrantes. Tu sabia que era pra ti. Sabia. Tu sabia que era pra ti. Quando a gente não entendia, a gente gritava o Clebinho. Traduza. Mas eu acho que o Tite, sobretudo, ele melhorou o time do Flamengo. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui, como se eu fosse o... A Bujanra? Antônio Abujanra, mas hoje o Marcelo Taz, né? Pô, nunca me chamou para esse programa, eu queria ir. Tá devendo também, viu? Olha aqui, o Flamengo é um time formado por grandes jogadores, um elenco formado por grandes jogadores, talvez o mais brilhante individualmente do nosso futebol. Da América do Sul também. E além de tudo, o jogo do Flamengo, nos bons momentos, era um jogo encantador. Sim. É quase hipnotizante. Você começava a ver o jogo do Flamengo e você achava legal ver. Com ele vai ser uma casa bem arrumada, porém não muito bonitinha. Eu acho que ele pode repetir o que ele fez o Tite no Corinthians de 2015. Todo respeito ao time mega vencedor de 2012. O time ganhou uma Libertadores que o Corinthians não havia ganhado e ganhou invicto, uma Libertadores que desde 78 não tinha um campeão invicto. E esse time foi bicampeão mundial com o Sheik aqui. Se você pegar o jogo jogado, mais bonito é o Corinthians de 2015. Campeão brasileiro. Mas esse Flamengo está jogando um jogo Não, bonito? ainda não. Mas ele fez o que deveria ser feito desde antes. Já desde o ano passado. Parou de tomar gol. Tanto é que o Rossi não tomou gol na Taça Guanabara. Tomou um gol só, né? O Flamengo, o Rossi não tomou gol na Taça Guanabara. Porque tomou um gol contra o um gol contra o Nova Iguaçu e não era ele. Não era coincidência ou não, 2015, pré-temporada também nos Estados Unidos, como o Flamengo fez esse... Isso é verdade também, coincidência é verdade. E assim, o time tá arrumadinho, alguns jogadores muito bem, o Léo Pereira, não é só o Rossi, aliás, muito mais o Léo Pereira, e a defesa, o De La Cruz dando qualidade. O segundo gol ontem... Tite, ó. Olha lá. 7 vitórias, um empate, nenhuma derrota, enfim, 19 gols marcados, nenhum gol sofrido em jogos oficiais. Não estamos considerando o jogo que o Flamengo jogou sem o Tite no comando, ok? E o Flamengo tomou um gol na Copa, no campeonato. E assim, o que o Flamengo pode jogar, e não é só pelo Tite, é pelos jogadores que tem, é o segundo gol de ontem. É um gol espetacular. Eu não consegui lembrar um gol com 2 letras. Mas esse gol é mão de técnico? Não, também o técnico ajuda, mas assim, o técnico ajuda a organizar defensivamente sem a bola um time que era uma bagunça, parecia até a direção do Flamengo fora de campo, dentro de campo, né? Um time desgovernado, destrambelhado, é uma direção que contratou, fez coisa. É diferente. Assim, o homem ajuda. E aquele período sabático do Tite em 14, que dá naquele mega Corinthians 2015, o Tite evoluiu muito como treinador em construção de jogo. Em jogo bonito, em jogo eficiente também com a bola. Em 2015 eu concordo plenamente com você. Paitativo. Inclusive foi aquele período que ele ficou fora, um ano. Um ano esperando a seleção que não veio. E ele próprio disse naquele momento que ele estava a fim de estudar um pouquinho mais para ser um técnico ofensivamente melhor. E foi o que aconteceu. E ele voltou ofensivamente melhor. Mas nós estamos falando de 2015. Sim. Eu acho que ele consegue fazer. Já se vão 8 anos completos
E de seleção desde 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E esse período todo de seleção brasileira e um ano inteiro parado também, de novo. Tá bom. Mas, assim, quase um ano inteiro. Eu não sei se esse Flamengo vai ser ofensivo e encantador. Eu acho que ele vai ser muito mais seguro. Eficiente defensivamente. E pela qualidade dos jogadores, talvez ele ofereça. Aí o Tite é bom nisso, vai oferecer opções. Mas vai ter aquele encanto, aquela beleza. Você acha que vai ser uma fantasia de carnaval do Clóvis Bornai? Concurso. Jogar lindo como o Flamengo do Jorge Jesus, eu acho que não vai joga. ser aquela fantasia não é que entra, ou vai ser uma fantasia assim, tipo... É porque chegar naquele nível ali... aparece naquele nível, eu acho. Tá mais pro Mauro Betti. É? Tá mais pro Mauro Betti. Sabe por quê, Kleber? O Tite, ele faz muito Ninguém bem... merece estar mais como... Mas o Tite, ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer da forma como ele faz. Mas o flamenguista, ele tem uma sombra, ele tem um fantasma por trás dele, chamado o Jorge Jesus. O flamenguista, ele sonha que todo treinador que vá chegar dentro do Flamengo faça do Flamengo o time que o Jorge Jesus fez. Hoje eu tenho dúvida. Ainda tem. Tem todo o Flamengo. Se o Jorge Jesus voltasse, ele não ia conseguir repetir 19. Mas sabe qual é o problema, Mauro? Vamos ser sinceros aqui, o flamenguista, ele quer isso e ele tem o direito de pensar isso. Sabe por quê? Porque o time do Flamengo tem essa qualidade para entregar. O Tite, o grande problema dele... O Tite consegue fazer o time entregar aquela qualidade? Não. Porque assim, há qualidades e qualidades. Você pode ter várias avaliações de qualidade e é isso. Uma é mais bacana, mais empolgante, a outra é mais ortodoxa, mais eficiente. Você para pra pensar, Kleber, por exemplo, o Jorge Jesus, a marcação do time dele já começava praticamente na linha da grande área. E o Tite, ele não joga assim. Não. O Tite é aquele proprietário de Ferrari que não gosta de acelerar. Não gosta de acelerar. Não gosta de acelerar. E a pedido do técnico Tite, o Flamengo contratou o analista de desempenho Bruno Baquete. O profissional trabalhou com o Tite durante o período em que o técnico estava à frente da seleção brasileira. Segundo o portal UOL, o analista inclusive esteve presente no domingo 25 no Maracanã para acompanhar os trabalhos da comissão no duelo contra o Fluminense. E a imprensa esportiva também citou o bom momento da defesa do Flamengo. Tem sido destaque, porque já faz 9 partidas que não tem levado gol. Vamos analisar nesse momento. Não é que passeou, mas o Flamengo teve uma vitória até tranquila para cima do Fluminense. Um Fluminense que foi levemente alterado pelo Diniz, não muita coisa, porque tem LDU, tem Recopa, mas assim, não foi muito alterado o Fluminense para pegar o Flamengo não, né, Túlio? André, não dá pra chamar de mistão ou alguma coisa do tipo assim do Fluminense, não. Foi um time mais titular do que reserva, a verdade é essa. E foi uma vitória que tem sido a marca, assim, desse Flamengo do Tite, né? Um time seguro, um time que não toma gol, né? A verdade é essa, com o Rossi ainda não foi vazado no Carioca. O goleiro titular do Flamengo ainda não tomou um gol. O Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca, que foi contra o Nova Iguaçu, quando o time principal estava nos Estados Unidos. Então, assim, foi uma partida bem segura do Flamengo. Não foi uma partida brilhante, mas um jogo muito bom, assim, do rubro-negro. Assim, eu não sei se dá pra gente imaginar se esse vai ser o caminho, se vai ser o Flamengo que não vai fazer aquele futebol exuberante, mas que vai vencer seus jogos com certa tranquilidade. Eu não sei se o Tite ainda tá tentando dar mais jogo, vamos colocar assim, com bola a esse time, e se vai ser uma coisa mais resolvida no talento e baseado muito nessa solidez. Só que, assim, a verdade é essa, cara. Foi um jogo muito tranquilo pro Flamengo. É claro que o Fluminense fez uma partida abaixo, só que você tem que tentar determinar até que ponto a partida abaixo do Fluminense foi por demérito do Fluminense ou por mérito do Flamengo, entendeu? Você tem que fazer essa análise, porque tem isso no futebol, né? Às vezes você fala, o time foi muito mal, mas foi muito mal por quê? Porque o adversário obrigou ele a ir mal ou porque realmente ele entrou abaixo? Entendeu? Você sabe, Túlio, que eu venho falando aqui desde a contratação do Tite no ano passado, eu venho falando, o Flamengo vai ser muito forte sob o comando do Tite. O Tite é um grande treinador. Eu não gostei do trabalho do Tite na seleção brasileira, mas eu acho que quando ele tá no clube, o dia a dia o favorece muito. O dia a dia
faz com que ele consiga ter o seu melhor desempenho. E o Flamengo sendo um time sólido defensivamente, como tem se mostrado, com as armas que tem ofensivas, porque o Flamengo do meio pra frente, cara, sério, tem muita opção. Tem muita opção. O gol que o Flamengo fez ontem, porra, é um gol de qualidade, cara. E aí quando não tem a qualidade do conjunto, quando não funciona, quando não tá muito azeitado, vai lá uma individualidade e resolve. Olha lá. Você tá louco, velho. Você tá louco. Realmente é um time que ele vai chegar muito forte pra todas as competições aí. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Ninguém faz gol no Rossi. E o Rossi, Túlio, vamos combinar aqui, não é que ele seja um Neuer, né? André, assim, o torcedor, inclusive, tem muito torcedor do Flamengo que pega no pé do Rossi. Então, assim, a questão é realmente coletiva, né? Aqui, apesar da arte destacar o Rossi porque ele ainda não tomou gol, o destaque vai para o funcionamento do sistema defensivo. Não é porque o Rossi tá fazendo milagre atrás de milagre. É porque, na verdade, ele precisa trabalhar muito pouco. Até o momento, o Flamengo só tomou um gol no Campeonato Carioca. E nem era o time que ele comanda. Era o time do Mário Jorge com a garotada. Então, de fato, ele ajustou o sistema defensivo do Flamengo, que era um grande problema em 2023. E no ataque, a gente pode ver aí um Pedro avassalador. 9 jogos na temporada, 9 gols. E hoje, na minha opinião, Fernandinha, ele é titular absoluto. No meio de campo, mais uma grande partida do Nico, que é o De La Cruz, jogando de segundo volante. Na minha opinião, essa é a função ideal para ele render. A gente pôde ver antes mesmo de eu sair de férias, o De La Cruz atuando, flutuando pela ponta direita, meio, mas ali ele não estava rendendo tanto, mas nessa função de segundo volante, segunda partida dele consecutiva nessa função e novamente um grande destaque. Inclusive, o segundo gol do Flamengo foi uma pintura. Assim, dá gosto de assistir ao segundo gol do Flamengo a todo momento. A jogada individual de La Cruz, passe de letra do Arrascaeta, do Pedro e uma boa finalização do Cebolinha. Então, de maneira geral, acho que o Flamengo venceu, mereceu vencer e novamente eu vejo um Flamengo aí em crescente nas mãos do técnico. No primeiro tempo eu acho que foi uma partida equilibrada, o calor também prejudicou um pouco as equipes, no sentido da intensidade dentro da partida, mas no segundo tempo, na minha opinião, o Flamengo foi avassalador e conseguiu massacrar o Fluminense em muitos momentos do jogo. 2-0. 2-0 não reflete realmente o que foi a superioridade do Flamengo dentro da partida. Agora, o Fluminense ele precisa dar uma resposta pro torcedor, porque a verdade é que no jogo mais importante da temporada até aqui, decepcionou. Foi prejudicado no pênalti? Foi prejudicado. Mas de forma geral, a LDU teve muito mais oportunidade do que o Fluminense na primeira partida da Recopa. E hoje, contra o Flamengo, a gente analisando a partida de ontem, o Flamengo também foi muito melhor do que o Fluminense. Mesmo o Fluminense utilizando os titulares. E aí, o que eu posso falar de ontem é a bagunça tática, que está longe de ser a marca do Fernando Diniz, ficou muito clara. O Flamengo se aproveitou de algumas situações, o Alexander ele foi jogar até em algum momento na lateral direita, depois as substituições do Fernando Diniz com o Joe Kennedy e o Terãs também não surtiram efeito. A equipe do Fluminense estava muito bagunçada e o Flamengo criou diversas oportunidades. E outro ponto também que deixa isso mais cristalino foi a partida do Fábio, que eu repito, para mim em 2023 foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e do Brasil, digamos assim, não do Campeonato Brasileiro. Mas ontem, a partida dele foi muito ruim. E ele foi um cara extremamente desatento. Teve um lance onde, não só no gol do Cebolinha, mas também o que mostrou mais isso foi naquele lance do Arrascaeta. Quase Por que ele não isola a bola pro lado? Por que ele isola a bola pra frente? E aí o Arrascaeta ia fazer um golaço do meio campo. Entra aí a progressão do próprio Flamengo. Sim. Faz uma partida bem equilibrada com o Vasco, tá aí até o empate. E assim, o Léo Pereira salva o Vasco, o Flamengo de perder, né? Contra o Botafogo, é uma partida extremamente equilibrada e acha um gol no final, com a qualidade do Léo Pereira na bola aérea e do Carolino também, um bom momento do jogador, o amor e tudo mais. Mas com o Fluminense já vê um avanço tático muito maior. Mas isso não é por acaso. Eu acho que a mexida no meio de campo, você colocando o De La Cruz de segundo volante, inclusive quando a gente participou da transmissão Vasco-Flamengo, na ocasião, eu não gostei da alteração do Tite, porque eu acho que o Tite poderia ter tido a oportunidade de deixar o De La Cruz de segundo volante, que é a função que ele mais rende. Ele rende assim, ele rendeu muito assim no River Plate, na seleção uruguaia ele também faz essa função eventualmente e rende bastante, e no Flamengo vai ser a função dele. Isso não é por acaso. Repara só, quando o De La Cruz joga de segundo volante, o time rende muito mais. Por quê? O esquema tático que é hoje utilizado pelo Flamengo é o ideal, com 2 pontas abertos. Inclusive, eu quero elogiar o Luiz Araújo. Tá começando muito bem a temporada 2024. Então, o jogador... Um grande destaque até aqui, né? Um dois. Mas um grande. Um grande destaque. E a novela Léo Ortiz ganhou mais um capítulo. O Flamengo cogita enviar dirigentes para poder negociar em São Paulo com o Red Bull Bragantino, visto que o Red Bull Bragantino tem uma partida importante
importantíssima pela Taça Libertadores da América e, caso for eliminado, tem a opção de poder liberar assim o jogador Léo Ortiz. Vamos analisar nesse momento. Novela envolvendo o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. O que eu soube, que o Flamengo está esperando o jogo do Red Bull Bragantino agora pela fase pré-Libertadores, porque se o Red Bull Bragantino for eliminado da fase pré-Libertadores, a vida do Flamengo fica mais fácil. O interesse continua, inclusive pessoas do Flamengo me disseram que existe a possibilidade do Marcos Braz ir a São Paulo, se reunir, tentar avançar nas tratativas, tentar conversar mais com o Red Bull Bragantino, até mesmo com o jogador, com o empresário do jogador. Então, para aqueles que acham que o Flamengo desistiu do Léo Ortiz, não, vocês estão errados. Muito pelo contrário, o Flamengo continua tendo interesse em Léo Ortiz, as negociações estão em andamento, a última proposta do Flamengo, pelo que eu soube, foi de 7 milhões de euros fixo, mais 1 milhão em bônus, metas estabelecidas, porém o Red Bull Bragantino bate o pé e quer receber 8,5 milhões de euros de maneira fixa. Eu acho que no fim das contas, o Flamengo vai conseguir convencer o jogador. Eu penso o seguinte, embora o jogador já tenha dito publicamente que tem o desejo de jogar no Flamengo, eu acho que a postura dele poderia ter sido mais firme com o Red Bull Bragantino. A gente sabe que quando tem vontade do jogador, é difícil o negócio não sair. Mas vamos ver, a novela está chegando ao fim também. No dia 7 de março é o prazo final dessa novela aí que está tomando conta da janela de transferência aqui no futebol brasileiro. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá certo? Um ótimo dia, uma ótima terça-feira pra todos vocês. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.